Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, nossa, talvez seja bem familiar para muita gente. Por que que mesmo entendendo os nossos padrões, parece tão difícil mudar? Sabe? Vamos explorar juntos essa distância que existe entre o saber e o sentir, entre ter a consciência e de fato conseguir agir. Vamos pensar numa cena que talvez seja conhecida. Sabe quando a gente se apega rápido, mesmo quando a outra pessoa parece distante, indisponível, às vezes até fria, mas mesmo assim surge uma urgência, sabe? Uma esperança que acende quase que do nada, instantaneamente. E aí começa a espera. A gente sente aquela ansiedade crescendo quando uma resposta não vem, né? O celular é checado, muito mais vezes do que a gente gostaria de admitir. As mensagens antigas são relidas numa busca quase que desesperada por um sinal, uma pista de qualquer coisa. E para manter aquela conexão, a gente acaba fazendo de tudo para não incomodar. Mede as palavras, né? Diminui as próprias vontades, chega a engolir o que está sentindo só para não correr o risco de ser deixado para trás. Então, tudo isso que a gente acabou de descrever não acontece por acaso, sabe? Na verdade, isso tem nome. É um padrão. É um caminho emocional que, de tão percorrido, já se tornou familiar. E dentro desse padrão, costumam morar sentimentos muito específicos. Vem aquela sensação silenciosa de que tem alguma coisa de errado com a gente. Aquele medo, sabe? De que se alguém nos conhecesse de verdade, com tudo que a gente é, essa pessoa iria embora. E isso acaba levando a uma necessidade de entregar mais, de se esforçar o dobro para merecer o amor. É uma espera constante para que alguém finalmente escolha a gente. E quando isso não acontece, a dor que vem não é nova. É uma dor antiga, uma dor bem conhecida. Ok, e depois de reconhecer esses sentimentos todos, é aqui que a gente chega no grande paradoxo da coisa. Porque, no fundo, a gente sabe de tudo isso. A gente entende a lógica por trás do padrão. Mas, mesmo assim, a repetição continua. E aqui tem um ponto que é crucial a gente lembrar. Esses padrões não são escolhas conscientes. Eles não surgem porque, a gente quer sofrer. Não. Eles se formaram muito, muito cedo, numa época em que sentir e reagir desse jeito foi a única maneira de sobreviver emocionalmente. O corpo ele aprendeu a reagir muito antes que a mente pudesse sequer processar o que estava acontecendo. O que nos leva a uma pergunta, que talvez seja a pergunta central de tudo isso. Se entender o padrão fosse o suficiente, a mudança já não teria acontecido? Porque é bem provável que já exista um entendimento de onde vem, por que doem, e mesmo assim o ciclo se repete, né? Então a questão talvez não seja mais porque eu sou assim, mas sim porque só entender não basta. E isso nos leva ao que a gente chama de armadilhas emocionais. São padrões muito profundos que acabam moldando nossas escolhas, muitas vezes sem que a gente nem perceba. A reação do corpo, ela vem antes da consciência. E geralmente a gente lida com essas armadilhas de três formas, que, embora pareçam bem diferentes entre si, no fim das contas acabam nos mantendo exatamente no mesmo lugar. A primeira forma é a rendição. É quando a gente meio que aceita a armadilha como uma verdade imutável sobre quem a gente é. Eu sou assim e pronto. A segunda é a fuga. Aquela tentativa constante de se anestesiar, sabe? De se distrair para não ter que sentir a dor. E a terceira é o contra-ataque. É aquela luta exaustiva para provar para si mesmo e para o mundo que aquela dor não existe, que ela não nos afeta. Mas, peraí, se render não liberta, se fugir não resolve e se lutar contra só cansa. O que sobra? Parece um beco sem saída, não é? Pois é, mas é exatamente nesse ponto, nesse aparente beco sem saída, que uma virada se torna possível. Porque existe sim uma quarta possibilidade, um novo caminho. E olha, antes da gente seguir, um aviso muito, muito importante. Algumas dessas armadilhas são profundas demais, são antigas demais. Tentar atravessar isso sem ajuda é quase como escalar uma montanha sem equipamento. Então, buscar ajuda profissional não é de jeito nenhum um sinal de fracasso. Pelo contrário, é cuidado, é responsabilidade com a própria história, é maturidade emocional. Essa quarta possibilidade, então, é uma mudança de postura interna. E ela pode ser resumida nessa frase, olha só. A mudança começa quando a dor deixa de mandar e passa apenas a informar.
Percebe a diferença? Quando a Dora é um tirano, ela comanda as reações, ela nos governa, nos mantém na armadilha. Mas quando ela se torna uma bússola, ela apenas informa a nossa consciência. A gente pode observar a dor, em vez de ser governado por ela. E aí ela passa a guiar a gente em direção à mudança. Mas, claro, essa mudança de perspectiva não é mágica, né? Ela é uma prática. Mudar não é apagar o passado, nem deixar de sentir. É deixar de ser governado pelo que se sente. O processo se parece muito com aprender uma língua nova, sabe? No começo é estranho, é cansativo, a gente erra bastante. Mas com prática, uma prática consciente, paciente, um dia algo muda. E essa prática, ela exige uma atitude interna bem específica. Uma que equilibra duas forças que parecem opostas. É o que a gente chama de autoconfrontação empática. Funciona assim. De um lado, a gente tem a firmeza, que é assumir a responsabilidade pela própria mudança, sabe? Ser firme com o padrão que machuca. E do outro lado, a gente tem a compaixão, que é ser gentil com a própria história, com a criança que um dia precisou criar esse padrão para conseguir sobreviver. Em resumo, é ser firme com o padrão e muito, muito gentil com a pessoa. E para começar a pensar nessa prática, fica aqui uma pergunta para levar, com calma. Onde é que hoje a gente percebe reações no piloto automático? Em que tipo de situação a armadilha parece tomar conta de tudo? E mais, será que já existe alguma pequena brecha? Um espacinho mínimo entre o gatilho e a reação? Talvez um segundo? Um segundo para respirar e, quem sabe, escolher um caminho. 1 milímetro que seja, diferente do de sempre. A mudança, a gente sabe, não é uma linha reta. Ela acontece em camadas, tem recaídas, exige paciência. Essa nossa conversa aqui é um convite à reflexão. A jornada segue, e cada passo, por menor que pareça, já é um avanço.